Então, vamos dar início. Peço para que todos mantenham o seu microfone fechado, por gentileza. A minha ideia aqui é ser de forma produtiva, que a gente possa acompanhar algumas determinações da plenária e decisões. Então, é o seguinte, gente, para que a gente possa eu vou fazer uma apresentação. Essa apresentação eu pretendo ser o mais objetivo possível. Esses informes que nós temos aqui são informes importantes que vêm da Comissão Nacional e também, possivelmente, vocês terão outras questões que queiram discutir e vamos estar à disposição. Vou compartilhar a tela com vocês, espero que estejam todos vendo aí. Essa plenária da Serem, nós estamos com o Dr. Luiz Coit Kimura, licenciado da Serem por um prazo indeterminado até o momento, está em tratamento, está bem, mas segue o seu tratamento por um probleminha de saúde e por isso ele pediu licenciamento. Consequentemente, nós estamos em exercício com o Dr. Ricardo Mendes Pereira, professor da Unicamp, que está aqui presente, depois eu vou passar a palavra para ele dar início. Temos a secretária Luciana Digeri e, como conselho deliberativo representante da Secretaria Estadual da Saúde e assessor desta diretoria, que sou eu, dando a coordenação, então, para os informes que nós vamos passar aos senhores. Ok? Doutor Ricardo, o senhor está aí? Você queria dar uma palavrinha, por gentileza? Não sei se você está... Não, estou. Vocês estão me escutando? É que eu... Perfeito, perfeito. Não, eu acho que assim, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer o papel do Paulo durante essa substituição do Kimura, assim como da Luciana. O apoio, o trabalho em equipe, o Paulo participando como a gente combinou na reunião passada, eu tendo como presidente em exercício, mas o Paulo fazendo a parte, até por estar acompanhando mais a Comissão Nacional do que eu nas reuniões, em um momento extremamente importante, não só de pandemia, como de mudanças muito dinâmicas, né? A gente pode falar isso, né? Porque até redundância, algumas coisas, você tem numa plenária alguma coisa, então eu só posso agradecer a participação do Paulo, a gente tem se falado quando precisa, a Luciana também sabe quando precisa, a gente se fala. E eu acho que vamos ver o que a plenária, o Paulo estava presente na plenária semana passada, algumas coisas a gente até teve que conversar durante a plenária, mas foram coisas bem pontuais, e agora vamos ver quais são os próximos dados da plenária para a gente estar vendo aí o que nós vamos ter que estar nos adaptando para esse ano de 2022. Paulo, pode começar, Paulo, por favor. Combinado. Então, vamos dar início. Nós vamos dar início, então. Primeira questão que nós vamos tratar aqui. Só um minuto, por favor. Ele faz o barulho assim, tá? Mas isso também não vai ser. Ele estava bem, Estamos passando, por isso eu consigo aqui. Então, muito bem, nós vamos conversar agora sobre os cronogramas de plenária para 2022. Nossa intencionalidade é manter sempre informado todas as correntes do Estado de São Paulo após uma plenária. Claro que nem sempre nós teremos assuntos palpitantes, mesmo porque estamos num enfrentamento de uma série de atos autorizativos, de súmulas, junto à Comissão Nacional de Residência Médica. Então, a minha proposta para que vocês comecem a pensar é da gente estabelecer um cronograma bimensal, ou seja, a cada 2 meses, aos meses pares, tá certo? Poderíamos, então, fazer esta plenária. Para não ser todo mês, também se torna um tanto maçante. É claro, mediante a uma decisão da Comissão Nacional que seja propositiva e que possa nos delinear, que necessite uma certa urgência, ok. Mas, fora isso, a nossa proposta seria fazer plenárias bimensais, né, a cada 2 meses, seria sempre na semana seguinte à
a plenária da Comissão Nacional. Isso significa 3 de fevereiro, 7 de abril, 2 de junho, 4 de agosto, 5 de outubro e 1º de dezembro, seguindo sempre o cronograma da Comissão Nacional e, na semana seguinte, realizando as nossas plenárias. Então, peço para que vocês pensem, ao final a gente volta a esse assunto para a gente fechar e pautar isso como decidido entre nós. Em princípio, quarta-feira, neste horário, talvez seja o melhor horário para que possamos ter aqui o maior número de coremes junto conosco. Depois, nós vamos tratar aqui dos informes da plenária de 2022, começando pelo atendimento ao artigo 18 do Decreto 7562 de 2011, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Também vamos falar um pouquinho sobre as vagas aprovadas pelo Ministério da Saúde, que devem ser abertos, no Ministério da Educação, que devem estar abertos no ano de 2022, com financiamento do MEC, aqui está errado. Aí, e atenção, quando estiver em instrução processual, todos os documentos que devem ser tramitados. Eu vou tocar nesses 3 assuntos. Muito bem, então, nossa proposta do programa de plenárias, programa bimensal, peço que vocês verifiquem a possibilidade de estarmos aí, vamos dizer assim, colocando isso em pauta para que vocês possam participar efetivamente desses documentos. O artigo 18 do Decreto 7562 de 2011, ele traz uma questão interessante e, ao mesmo tempo, dúbia, que eu vou explanar para os senhores entenderem. E isso é importante para facilitar a vida dos médicos visitadores também, que fazem a visita para o recredenciamento e o credenciamento dos senhores, dos programas, ok? O artigo 18 do Decreto 7562, em seu artigo 7º, traz a necessidade do documento comprobatório da capacidade de pagamento de bolsas de residenciamento. O que tem se observado na maioria de programas de credenciamento provisório que são solicitados, ou mesmo aumento de vagas, é que se coloca junto ao PCP que será o pagamento efetuado pelo Ministério da Saúde. Esta possibilidade que existe é, na verdade, uma premissa, ou seja, eu espero que o Ministério da Saúde vá me credenciar. Ao mesmo tempo, sabemos que para o Ministério da Saúde permitir o ato autorizativo, é necessário que tenha este ato, reconhecer a sua coreme, é necessário o ato autorizativo. Então, é a velha história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Né? O desentendimento entre as partes gerou um impasse. O Ministério da Educação não permite a realização do credenciamento de aumento de vagas ou um credenciamento provisório se não houver o comprometimento de pagamento de bolsas do residente. E por que isso? Porque o Ministério Público pode, mais cedo ou mais tarde, e nós vivemos hoje num estado jurídico muito importante, né? E que geralmente viram processos. E o que pode acontecer? Bom, vocês adquirem o ato autorizativo e não vão colocar essa vaga no ano seguinte, porque não conseguiram, eventualmente, não foram agraciados pelo Ministério da Saúde. Consequentemente, isso gera um outro problema, porque, tendo o ato autorizativo, algum advogado, algum juiz pode julgar que aquela vaga está descoberta e que merece receber. É processos jurídicos, com certeza vai virar uma salada mista. Muito bem, então, aquela instituição que deseja realmente, isso está sendo discutido, gente, só estou colocando um lado de atenção aos médicos visitadores e às coremes que serão visitadas. Tem que haver um comprovante
um documento comprobatório de capacidade de pagamento de bolsas de residência médica, seja pela Secretaria Municipal, seja pela Secretaria Estadual, seja com bolsas próprias, tá certo? Então, para que vocês possam obter um ato autorizativo. Se ficar alguma dúvida, nós vamos pedir para que levante a mão e nós vamos colocar ao final desta apresentação. Para o Ministério da Saúde aprovar, e vocês vão ver uma mudança na terminologia das súmulas que passaram no mês de janeiro, no nosso último mês de janeiro. Essa súmula já está publicada e foi publicada onde? No novo portal do MEC, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também para vocês. Este é um novo portal e está migrando tudo. Então, tem gente que está entrando ainda no antigo e não no novo. Então, lá no antigo só vai até setembro as atas e súmulas. No novo, tem já a de janeiro de 2022, que já foi publicado. Mas eu vou dar o caminho das pedras, porque não foi fácil arrancar isso lá na Comissão Nacional também. Muito bem. Ficou claro isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro, sim. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Pois não. Só uma questão técnica. Existe algum modelo específico para a gente ter, para comprovar para ter esse documento comprobatório de capacidade de pagamento de bolsa? Acredito que eu já cobrei isso da Comissão Nacional, da doutora Viviane, ela tem um, e eu vou pegar e depois eu vou passar para os senhores. Legal, tá? obrigado. Eu pretendo fazer isso de forma para que todos. Agora, por exemplo, na Universidade de São Paulo, na USP, tem lá fontes pagadoras. E coloca-se lá Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, autarquia, depois coloca Secretaria Estadual e Ministério da Saúde, uma terceira. São todas as fontes que estão sendo colocadas lá. Mas o que está sendo exigido, o que deve ser exigido realmente pelos médicos visitadores, e que assinam um documento falando: esta residência vai ser boa, esta residência tem capacidade de formar, e esta residência tem o quê? A bolsa. Não existe residência médica sem bolsa. Logo, é um compromisso também dos médicos visitadores estarem assinando, né? É mais um detalhe que a gente precisa se ater. Podemos ser cobrados posteriormente por isso. E por isso nós estamos chamando a atenção para isso, por isso que a doutora Viviane, que é a nossa secretária, que foi reconduzida a sua função agora para 2022 a 2024, 2023, final de 2024, para a atuação frente à Comissão Nacional. Ok? Então, temos essas resoluções e precisamos estar atentos a ela. Um detalhe importante para todos: o acesso ao novo portal do MEC. Quem colocar mec.gov.br no Google vai chegar nesse https www.gov.br/mec/pt-br. O correto é colocar tudo isso que está aqui. É uma forma. Já em seguida, acesso, informação, institucional, secretária de Educação Superior, residência médica. Se colocar esse endereço inteirinho, que é fácil, né? Depois que a gente escreve tudo, algumas vezes e salva como favorito, vocês vão ter acesso lá exatamente na residência médica. Quem quiser seguir também pode fazer o seguinte: coloca o www.gov.br, MEC-PT, depois vai na pasta, na tela, em acesso à informação, depois vai em institucional, Secretaria de Educação Superior, residência médica. É outro momento. Eu, particularmente, uso uma fórmula um pouco diferente. Eu coloco www.mec.gov.br e escrevo em pesquisa
uma palavra assim, súmula de residência médica. E aí eu vou ser direcionado finalmente, aonde estão todas as resoluções, tudo que está ali na comissão, que está postado no portal. Só tem um detalhe. Existem duas partes. A primeira etapa, que tem várias coisas, que se clicar naqueles links logo iniciais, vocês serão reconduzidos ao portal antigo. Então, sigam mais para baixo que vocês vão ver destacado súmulas, destacado atas, destacado outras. Então, é importante que vocês não cheguem logo no comecinho e esqueçam o restante da página. Desçam mais para baixo que vai estar destacados. E quando clicarem em atas, vão ver atas até 2022. Quando visitarem súmulas, vão ver todas as súmulas visitadas até atual. Ok? Objetivamente, temos aí, então, essa estruturação. Certo? E qualquer problema, entrar em contato para a gente poder falar lá com o grupo. Como eu falei, eu tinha colocado lá o Ministério da Saúde, mas foi um erro mesmo. Na verdade, são aquelas vagas aprovadas ad referendo pelo MEC das universidades federais. Então, as universidades federais, o presidente da Secretaria Superior da Comissão Nacional, que é o Dr. Wagner Vilas Boas, fez uma publicação ad referendum, agora no mês de janeiro, para que as universidades federais São Carlos e Unifesp, com essas vagas, pudessem colocar já no ano de 2022, certo? Essas vagas em atividade, uma vez que elas foram aprovadas ad referendo. E ele só pediu para alertar a todos que já podem colocar as vagas, porque já há o financiamento pelo MEC. MEC, Ministério da Educação, que geralmente faz financiamento das bolsas das universidades federais no nosso país. Infelizmente, aqui em São Paulo só temos a Universidade Federal de São Carlos e a Unifesp, né? Mas em alguns dos estados são várias universidades federais e que foram agraciadas com essas vagas MEC já ok. Certo? Não confundir com as bolsas do SIG Residência e Ministério da Saúde. Infelizmente, algumas COREMES ainda fazem essa... Quem é o órgão financiador? Ah, é o Ministério. Se responde Ministério, ok, mas às vezes responde MEC. Não é MEC porque não são universidades federais. Só o MEC faz universidades federais e também as Forças Armadas também às vezes são agraciados pelo MEC. Tá bom? Seguinte, vamos lá. Alguns informes rápidos para a gente poder entender. Uma das decisões em plenária para que a Comissão Nacional faça é consultar a sociedade de endoscopia. Qual é a discussão? Todos têm conhecimento que a matriz de competência da especialidade de endoscopia. A especialidade de endoscopia, ela visa a que todos os orifícios naturais sejam, pela matriz de competência, seja feita a formação. Temos tido grandes dificuldades de entendimento por parte dos programas, mesmo porque é difícil formar e há um certo complicômetro, principalmente com as áreas, se nós pensarmos que temos aí a ginecológica, a otorrino, a digestiva, que é a principal. Alguns programas têm o seu PCP focado exclusivamente na endoscopia digestiva. E esses programas vão ter que sofrer alguma ação que não parte de nós, da Comissão Nacional, mas sim pela Sociedade de Especialidade de Endoscopia, e a Comissão Nacional vai fazer esta consulta a eles. O programa de endoscopia especialidade, então, deve envolver uma formação em todos os orifícios naturais, incluindo otorrino,
ginecológica e tudo mais. São coisas que estão sendo discutidas junto à Comissão Nacional, de uma ação junto à sociedade, para que crie, então, apenas áreas, talvez, de atuação. Endoscopia digestiva, endoscopia ginecológica, endoscopia otorrinolaringológica e assim sucessivamente. Isso é em discussão, gente. Eu só estou trazendo para vocês, como eu já falei das outras vezes. Nem tudo está já formatado. É apenas para vocês saberem que existe essa discussão, porque, na maioria das vezes, as solicitações e os PCPs estão sendo mandados de forma equivocada. Uma especialidade de endoscopia só com a especialidade de endoscopia digestiva. E isso tem impactado, porque acaba retornando os instrumentos para que sejam corrigidos. A outra questão da medicina paliativa, também, que suscitou dúvidas com relação a uma solicitação da doutora Vera Koch, inclusive, que eu fiz questão de colocar isso na plenária, que há uma discussão direta com a medicina paliativa e os problemas área de atuação e ano adicional. Então, isso vai ser conversado. Partindo da dúvida que ocorreu pela Universidade de São Paulo, está sendo levado para a Sociedade de Especialidades de Medicina Paliativa para tentar resolver esse problema. Uma outra questão que surgiu foi a questão da hepatologia. Existem editais, esse foi o doutor Ricardo que fez um questionamento, se eu não me engano, e que tem uma residente que entrou ainda com um edital de 1 ano. Se ela entrou com um edital de 1 ano, ela se formará em hepatologia com 1 ano. Mesmo que lá ela tenha migrado dentro do sistema da Comissão Nacional para 2 anos, ela vai se formar em 1 ano, porque ela prestou uma seleção pública para hepatologia, programa de hepatologia de 1 ano. Então, ela ainda se formará. Aqueles que entram posteriormente já entram com 2 anos. A questão, já vou aproveitar falando também do pré-requisito de área cirúrgica básica em relação àqueles que prestaram em 2021 e que foram para Forças Armadas, que estão retornando agora. Esses candidatos, eles terão o direito de escolha entre realizar o programa de pré-requisito em área cirúrgica básica, irão ocupar a vaga de cirurgia geral por 2 anos, tá certo? E terão a sua não é certificação, terão, então, aquele diploma com as competências adquiridas naqueles 2 anos. Porém, se ele optar por fazer cirurgia geral, parabéns para ele, demonstra que ele é uma pessoa mais coerente com as suas opções, e irá fazer 3 anos, para então prestar alguma especialidade. E terá o certificado de especialista em cirurgia geral. Acho que isso agora já está começando a ficar mais fácil do entendimento de todos. Muito bem. Vamos lá. Uma orientação aqui. Há também um estudo do fracionamento. Para quem já esteve à frente da Coreme, sabe que as férias, segundo a resolução, é de 30 dias. Sabemos também que muitas Coremes no país utilizam o fracionamento de férias de residentes. Este fracionamento de férias de residente, dando 15 dias, grupo A, grupo B, existem várias formas quando se tem vários residentes. Está se estudando a possibilidade de se colocar isso em regimento de cada Coreme, porque estão chegando à conclusão que isso favorece a formação do residente e também as Coremes nesse processo. Eu diria que, nesse momento, tudo depende de como vocês vão colocar no seu regimento interno e avaliem essa possibilidade do fracionamento de férias. É algo que acontece em outros estados. E aqui em São Paulo, com certeza, algumas Coremes utilizam desse artifício.
e não vejo motivo para não ser feito, desde que esteja no regimento de cada instituição. Orientações gerais. Programas que entrarem em supervisão modalidade de diligência, tá certo? E que já estavam em diligência antes, que recorreram à Comissão Nacional, fizeram o seu recurso e foram mantidos em diligência, eles não podem ter o programa, a seleção pública em 2023, porque eles já estavam em diligência. Mando esse recado especificamente para o Hospital da Secretaria Estadual Vila Penteado, Cirurgia Plástica. Tá? Em setembro de 2021, foram colocados em diligência e permaneceram em diligência desde junho de 2021 e permaneceram em diligência e agora fizeram um recurso direto com a Comissão Nacional, é de direito, tá certo? E, consequentemente, foi avaliado pela Câmara Técnica e a Câmara Técnica decidiu manter em diligência. Logo, a vaga não será colocada pelo processo de seleção pública, ok? Aqueles que foram aprovados sob supervisão, modalidade exigência, credenciamento de 5 anos em modalidade de exigência, certo? Ou recredenciamento, modalidade, tem que atender aos prazos e ao que está sendo solicitado na súmula. Foi solicitado, eu estou chutando aqui, escala de preceptores. Tem que fazer a escala de preceptores e encaminhar para a Comissão Nacional. Peço que, sempre que façam qualquer solicitação à Comissão Nacional, principalmente nesses casos de encaminhar documentos, que nos façam cópia, não mandem para nós, mandem para a Comissão Nacional, cnrm.documento, que vai passar em plenária. Porém, encaminhem com cópia para serem.sp@gmail.com, por conta de que, com isso, nós poderemos fazer alguma argumentação para a defesa dessa instituição. Isso não foi possível com o Hospital de Vila Penteado, por motivos óbvios. Porque não solicitaram esse processo para nós, para a gente poder fazer essa... E aí cai na mão da Câmara Técnica, e aí acontece o que aconteceu. Não houve atenção ao recurso, consequentemente, permaneceram por mais 6 meses em diligência. Esclarecido também isso, por último, eu tenho que fazer um lembrete aos senhores, já comunicando a todos, já que nós estamos aqui com todas os programas de residência no estado de São Paulo, então, aqueles financiados pela Secretaria Estadual, aqueles que não são financiados, os próprios, espero que os federais estejam aqui conosco também, e que tem um programa de neurocirurgia. No dia 10, próximo de fevereiro, tá? Seguindo a resolução 25 de 16 de abril de 2019, em que visa um protocolo de visita conjunta entre as sociedades que assinaram esse termo junto com a Comissão Nacional, e a SBN é uma das entidades que já fez essa assinatura, e pretendemos aí estimular, foi uma outra decisão da própria plenária, com a mudança da SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com membros integrantes da Comissão Nacional, que a gente assine esses contratos para que a gente possa realmente trabalhar em conjunto com as sociedades, órgãos que foram responsáveis pelas matrizes de competência, para que eles possam se ater às questões técnicas junto com a Comissão Nacional de Residência Médica. É importante esse assunto e, para isso, nós vamos convidar, já fizemos o convite, estaremos em parceria com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, para que eles apresentem os dados que eles têm e tentar desmistificar um pouco a questão dessas visitas nos seus instrumentos de avaliação.
Então, eu convido a todos, já estou pedindo aqui, e isso vai ser liberado os convites. Pretendemos receber através da plataforma Zoom, a Serem vai fazer, já está com convite, mas também estaremos abertos a outras sociedades, a outras especialidades que queiram acompanhar todo esse processo, na qual vamos dizer assim, trazer aí informações da própria sociedade, da importância dessa visita técnica e desmistificar, talvez conseguir aproximar um pouco mais essas relações de Coremes com programas, Serems e as sociedades, e entendimento das matrizes de competência e, futuramente, aos instrumentos de avaliações que estão sendo também discutidos, que são as EPAs. Bom, eu acho que encerro por aqui. Então, só lembrando, dia 10 de fevereiro, às 18 horas, estaremos tanto pelo Zoom como pelo YouTube. Então, é claro que as demais entidades, sociedades, o ideal é pelo Zoom. Nós queremos a participação no Zoom, na verdade, dos preceptores, dos supervisores de programa de neurocirurgia, dos coordenadores de Coreme de neurocirurgia, das instituições que têm neurocirurgia, no Zoom, e mais todos os delegados que são associados à sociedade também poderão participar. Basicamente era isso e que eu tinha para informar, e se tiverem algum questionamento, vamos aproveitar o momento para a gente passar a conversar um pouco aqui com vocês. Peço apenas que levante a mão. O Ricardo está com a mão levantada, eu vou pedir para ele falar. Já vou atender o Adriano, só um minuto. Paulo, são duas coisas que me preocupam, que cada vez mais estão chegando as demandas aqui, e que a gente não tem uma resposta pelo que eu sei, e que cada vez vai ser mais, e aí você pega junto, né, eu falo assim, a chavinha Serem, coordenador de Corene e pediatra, às vezes mistura. Nós não temos um parecer até agora oficial do que fazer com grávidas. Nós temos aquela resolução de março de 2020, e depois daquilo lá nós não temos nenhuma outra orientação de quais são os cuidados com as grávidas, tá? Eu não quero discutir se tem que ficar grávida durante a residência, se não tem, eu não quero discutir isso, mas isso é um grande problema que nós temos e que a Comissão Nacional não se manifesta, tá? Assim, não se manifesta de uma forma oficial. Tem que afastar ela das áreas de risco Covid. Dentro de um hospital universitário, eu gostaria de saber onde eles mandam. Teletrabalho, a gente tem feito isso. Faz mais seminário, mas eles não vão cumprir a carga horária. Então, é uma coisa que tem nos angustiado. Eu acho que a Kátia está aí, que é pediatra, e me desculpe se tem mais alguém da pediatria, mas a pediatria hoje passa por um grande problema. O maior número de casos de Covid pouco sintomáticos, não muito graves, hoje são na pediatria, né? Quer dizer, então, é uma coisa que a gente talvez... Eu imagino que você esteja cobrando lá, tenho certeza disso, mas assim, é uma coisa que nos preocupa muito. Outro ponto, que aí é um conflito que tem Comissão Nacional, que não fala nada, e pareceres dentro da Unicamp, podemos ou não exigir as 3 doses de vacinas dos residentes? Eu sei que são perguntas que provavelmente você não vai ter resposta, mas a Unicamp está batendo nisso. A Unicamp está fazendo todos os funcionários demonstrarem que já tomaram as 3 doses, a gente tem que enviar por um sistema, os alunos vão ter que fazer, os residentes estão fazendo. O que fazer? Porque daí eu tenho um conflito. Comissão Nacional, que não se manifesta, pelo que eu sei, em maneira nenhuma em relação à vacinação de residente, mas dentro da Unicamp, os residentes são alunos de pós-graduação e estão em todas as declarações, em todas as resoluções internas da Unicamp, os médicos e residentes deverão comprovar a vacina. É lógico que eu estou conversando, explicando, mas vai chegar uma hora que vai dar talvez uma confusão.
Ele vai seguir a Unicamp ou ele vai seguir a Comissão Nacional? Eu sei que não são perguntas o que eu estou fazendo, mas são coisas que não sei como levar a Comissão Nacional. Se eu encaminho, nós, como a Serem São Paulo, encaminhamos cobrando isso. Sabe, porque é impossível as pessoas não estarem se preocupando com essas duas situações. Deixa eu só... Essa é a minha colocação que eu queria fazer, Okay. Paulo. Eu sei que é uma colocação complexa. Não, tudo bem, vamos tentar. O problema é o seguinte, vamos tentar resolver, né? Porque eu sempre falo, são órgãos auxiliares da Comissão Nacional de Residência Médica e da Serem, as Coremes, tá certo? Então, não acho nada mais justo do que fazer os questionamentos, consultas à Comissão Nacional sobre assuntos que são críticos. Volto a dizer, essas duas plenárias, nós temos muita coisa para decidir junto à Comissão Nacional e temos cobrado isso da doutora Viviane, e para que sejam pautados determinados assuntos que são críticos para todas as pessoas que estão na frente da Coreme. Exemplo, né? Nova resolução das Coremes, nova resolução das Serems, nós precisamos definir. Né? Temos aí 4 anos já de Serem, está suspenso porque está para sair a Serem. E tem a questão das gestantes, que está junto, tudo no jurídico. E segundo a informação da doutora Viviane, está tudo parado em Cojur. Então, as resoluções estão feitas, as questões estão declaradas, os afastamentos, a permissão, por exemplo, de você receber uma R1 grávida, de falar para ela voltar no próximo ano e trancar essa matrícula no próximo ano. Isso está para sair, se a assessoria jurídica federal permitir, porque o trabalho foi feito. As comissões se reuniram, fizeram a resolução, mandaram para o departamento jurídico retorna com questões, é feito a revisão pela comissão e tudo está descrito como irá sair. Neste momento, o que eu posso dizer, doutor Ricardo, é que a nota técnica 01 de 2020 ela está válida. E assim persiste a validade desta nota técnica. Certo? É óbvio que ela tem falhas ali na nota técnica, foi feito num outro período, no momento da pandemia, que era muito mais severa, dentro do que a gente está observando, pelo menos a gente está observando. Nós não sabemos, eu realmente não saberia dizer, comportamento da Ômicron em gestantes, se é pior, se não é pior, se é melhor, se é mais suave, se não é. Eu não vi nada até agora, ninguém fala sobre o assunto. O que a gente observa é que a Ômicron parece que tem menos casuísticas de mortalidade, muito mais casuísticas de internação em enfermaria, e muita gente ficando doente. Então, isso tudo não está definido. Mas o que está definido pela Comissão Nacional é que a nota técnica 01 de 2020, ela está válida. Ela está, no momento, ela está seguindo deve ser o norte. Eu não sei se a Luciana tem algum entendimento contrário a isso e queira manifestar aqui. Entendo eu que a orientação é essa. Com relação à exigência de vacinas, meu caro, é o seguinte, as escolas não conseguem fazer com que os pais vacinem. Tem muita gente que está levando os filhos e não vai vacinar. E eu vejo cada vez mais eles pedindo aí, acho que a minha criança já teve, então para que eu vou vacinar? Ela subsistiu. Eu não tenho argumentos para isso. Também cobrança, exigência de cartão de vacina para um pós-graduando, eu não sei se vocês têm alguma experiência com isso. Doutora Vera, por favor, nos auxilie. Né? Eu não vi o Ministério da Saúde se manifestando com relação a isso. Eu não vi o Ministério da Educação. Paulo, só um
licencinha, Vera. Eu sei que não, as duas já levantaram a mão. As pediatras vão dar trabalho hoje para você, Paulo. Pode? Não, eu não sou o contrário, eu só acho assim, exigir, por exemplo, exigir que o meu filho tome vacina. Eu não tenho filhos, graças a Deus, estou falando aqui de conversas que eu escuto. Eu não vou vacinar meu filho, né? Não sei nem se eu vou levar para a escola. As conversas estão sendo cada vez piores, né? Está ficando pior a emenda do soneto, na minha opinião. E assim, faltam argumentos, realmente. Agora, proibir que a criança entre na escola porque ela não foi vacinada também é um impropério. Não pode. Na minha opinião, não pode. Né? Não deveria. E aí a gente tem... Agora, que eu gostaria que o pai vacinasse, também gostaria que o pai vacinasse. Vai convencer o pai. Eu vou só pedir Luciana, depois eu passo para a Vera, para a Cátia, e o Adriano eu não esqueci, não. Eu vou nesta ordem que eu estou vendo aqui. A Luciana, porque eu citei, a doutora Vera em seguida, a Adriana em seguida, e depois a doutora Cátia. Na verdade, eu vou reiterar o que você disse, Paulo, que a nota técnica do ano retrasado continua valendo, que o que está lá é predominante. A gente até elaborou uma nota técnica, né, para uma resolução, na verdade, né, para tratar das gestantes de forma abrangente. Uma nota técnica só diz que inclui tanto Covid quanto gestante de forma geral para ingressar na residência médica. A CELEM São Paulo teve participação preponderante na elaboração dessa resolução. Houveram algumas modificações, mas realmente ela não foi publicada ainda. Não tendo sido publicada, ela não tem... Está em conjunto. Não tem... Exato, está no jurídico e aguarda... A gente seguiu todas as orientações do jurídico, mas enquanto não tiver publicado, a gente não pode assumir o que está escrito lá como... Sem publicação, a gente não tem base para defender o que está escrito ali, né? Então, a gente está no jurídico, a gente aguarda a publicação. Em relação à pediatria, realmente, eu voltei hoje das minhas férias, eu tenho visto, já nas férias eu já estava vendo que a pediatria tem sofrido muito, pacientes pediátricos com a Ômicron, a gente está com um número muito alto de internações aqui dentro do departamento, e a gente tem estimulado a vacinação na conversa, no diálogo, mas a obrigatoriedade a gente não exige comprovante de carteirinha, tanto dos pais quanto dos pacientes. E os residentes, a gente também incentiva fortemente que tomem todas as doses, que tomem as vacinas. Mas a gente não tem como, a gente considera que a gente não tem como obrigá-los a fazer isso. Então, acho que eu não acrescento muito, mas eu coloco o que está acontecendo aí, tanto no âmbito da Comissão Nacional, quanto no âmbito do nosso serviço aqui da Santa Casa de São Paulo. Bom, obrigado, Vera. Agora, abriu. Gente, eu só quero me solidarizar com vocês, entendeu? Assim, eu acho assim, a gente vive um mundo difícil. O que a gente tem feito com as gestantes? Obviamente, o nosso interesse, e eu acho que de todos vocês que estão aqui, é preservar o máximo possível a saúde dessa pessoa, né? Então, o que a gente tem feito com as gestantes a gente tem usado o bom senso. Agora, no meio da pandemia, realmente a maioria delas, a gente tem escutado a opinião do colega que está assessorando essa gestante ao longo da gestação, do GO, e, em geral, eles têm dado licença. Tá? E a gente respeita essa licença, e, inclusive, nós somos perguntados em relação à extensão da licença da amamentação, nós somos super a favor. Quando a gestante pede, obviamente, a gente autoriza a licença. Tem a história da bolsa ou não bolsa, mas isso acaba sendo irrelevante. Então, nós temos protegido a gestante da maneira que a gente consegue e aceitado as licenças que têm vindo rotineiramente dos GOs que as acompanham. Agora, existe uma situação local, que é a mesma que o
que é a da Unicamp. Existe uma determinação aqui no Complexo HC-FUNGUSP. Então, assim, todos nós fomos inicialmente vacinados, inclusive os residentes aqui no HC. Então, todos nós temos a vacinação básica, porque foi feita e está em registro no HC. A terceira dose, eu realmente, graças a Deus, não tive nenhum residente que tenha se recusado aí. Eles foram todos e buscaram, assim, aqui no HC, nos postos aqui perto, estão vacinados. Agora, nós estamos vivendo uma situação que, inclusive, isso é lei aqui no complexo. Os acompanhantes, e nós estamos vivendo aqui no Estudo da Criança, os acompanhantes das crianças precisam estar com a vacina completa. Tá? Por quê? Porque nós tivemos uma pessoa que adquiriu o Covid e começou a andar pelo hospital, achando que ela tinha direito de andar pelo hospital sem máscara. E mesmo com máscara, não é o caso, nós temos um monte de imunossuprimidos e imunodeprimidos. Então, em nome do respeito às crianças que estão internadas, isso está sendo feito aqui no CR, este pedido, e é do complexo. Então, eu acho que sim, existe uma determinação da Comissão Nacional que não vem, existe o bom senso de nós que somos coordenadores, no sentido de preservar, sem entrar no mérito se ela deve engravidar ou não, porque isso é outra história. Isso é outra história e não é para nós. Mas é para nós a saúde dessa pessoa. Então, a gente tem alguma responsabilidade. Mas existem as determinações locais. E essas determinações locais, como na Unicamp, eu estou vivendo aqui na HC, elas têm que ser cumpridas, porque elas também estão preservando a vida de alguém. E, no caso, é a vida do paciente. Então, eu acho que essa discussão ela realmente tem que ser levada, e porque para nós fica realmente muito difícil, porque a gente está assim, entre dois fogos, né? Um lado, o trabalho, que é importante, a competência, a formação dessa pessoa, e, do outro lado, a saúde do indivíduo que optou ou acabou acontecendo uma circunstância que, no momento, não pode ser plenamente exercida em termos de capacitação, porque a pessoa está gestando numa situação de pandemia. Tá? Agradeço bastante a palavra. Obrigada. Eu vou passar, eu acho que a Cátia vai falar depois, deve ter algum assunto que não é continuidade. O Adriano tinha pedido a palavra, talvez ele esteja com dificuldade de levantar a mão, não sei se quer falar, Adriano. Oi, Paulo. Oi. Eu queria sim. Bom, para quem não conhece, eu sou Adriano, eu sou responsável pela Coreme do ABC e pela Regional ABC. Tenho duas perguntas, desculpa, eu entrei um pouquinho atrasado, não sei se foi respondida. Primeira, com relação ao aumento das bolsas dos residentes para 4.110, a Secretaria de Estado já tem alguma resposta? Sim. Se vai assumir esse valor ou não? Temos. E a segunda pergunta? Só para eu poder... A segunda pergunta, para dizer a verdade, eu acabei esquecendo. Vai só a primeira. E coisa da idade. Tá bom. Ok. Junge, só um minuto, por favor. É rapidinho. Sobre o aumento de bolsas da Secretaria Estadual da Saúde. Sobre o aumento de bolsas da Secretaria Estadual da Saúde. Você pode falar para nós? Posso? Quer falar aqui? Fala aqui. Bom dia a todos. Estão aparecendo aqui. Tudo bem? Tá. É que eu estou com a coisa bem mais perto da câmera aqui. Pronto. Senta aqui. Senta aqui. Ele desligou lá. Senta aqui. Bom dia, tudo bem com todos? Eu acabei de falar com o pessoal da Secretaria da Saúde. Vai haver o aumento de bolsas para 406 e o 09 e vai ser a partir de março. Tá? Então, vai ser referente a fevereiro, já vai ter a atualização e o recebimento em março, e do mês de janeiro vai ser pago retroativamente também em março. Então, eles pediram para informar todas as Coremes das bolsas do aumento que está todo autorizado. Só que devido a todo o sistema, tudo vai ser atualizado a partir de março e vai ser retroativo referente a janeiro, tá bom? Obrigado. Beleza, então em março a bolsa passa para 4.100 mais a diferença que deveria ser paga em janeiro e fevereiro, é isso? Isso, 406,09 é o valor atual da bolsa, isso foi dado pela portaria interministerial, isso. Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Aí no mês todo de dezembro, janeiro, houve grande discussão dentro da Secretaria Estadual. R$1.100, que são as diferenças. E aí vai ser retroativo aos meses de janeiro, ou seja,
A partir de janeiro, conforme a legislação da portaria interministerial, a Secretaria Estadual vai honrar com seus compromissos no pagamento para os médicos residentes. O que não vai ser possível, infelizmente, é que eles, agora, já no mês de fevereiro, referente ao mês de janeiro, recebam os 4.106. Então, no mês de março, eles vão receber o retroativo ao mês de janeiro. Tá certo? Perfeito. Então, em março, 401 quebrado, mais 500 e pouco. Aí é o tipo da coisa. Eu precisaria, com certeza, vai ser o pago, a diferença que deveria ser pago. Esse mês aqui, mês de fevereiro, eles vão receber referente ao mês de janeiro. Quanto que eles vão receber? 3.330,43. No mês de março, eles vão receber o salário 406 e mais os R$700 de diferença do mês de janeiro. Perfeito. Tá? É isso. É porque eu preciso dessa informação para contrapartida, né? E a contrapartida vai ter que ser proporcional. Isso, também a todos a contrapartida. Apesar que, até acho que sim, a orientação acho que tem que ser essa mesmo. Contrapartida, se eu estivesse no lugar de vocês, já teria corrigido para os 406, porque é questão dada, né? De qualquer forma, o Hilton vai falar daqui a pouco, vou passar para a Kátia primeiro, vamos para Botucatu primeiro, depois nós vamos para Ribeirão Preto, mas já respondendo aos residentes da USP de Ribeirão Preto, que me mandaram um e-mail muito educado ontem, então eu já respondi para eles ontem também. Bom dia a todos. Não, eu só queria falar sobre a questão da vacinação, porque, assim como a USP e a Unicamp, a gente tem uma portaria da Unesp, né, que obriga todo mundo a ter a vacina, né? E aí a gente tem também no regulamento da residência médica que eles têm que seguir as normas das instituições que eles estão, que é o HC e a Faculdade de Medicina. Então, com base nisso, a gente está solicitando como obrigatório, a gente criou um sistema para eles inserirem os comprovantes de vacina. A gente não teve a gente teve um problema deles inserirem no sistema, mas todos tomaram a vacina, né? Então, eu acho que a gente tem um respaldo aí da conduta que a gente está tomando por eles estarem numa instituição que tem normas, né? Então, é só mais sobre isso. A outra pergunta era do valor, mas aí já foi respondido. Graças a Deus conseguimos. E como março, o pagamento de março é referente a fevereiro, na realidade, todos os que estão finalizando vão receber, então não vai haver problema. Exato. Certinho. Tá? Hilton, antes do Hilton dar a palavra para o Hilton, gostaria só de responder, o Vila Penteado questionou se a cirurgia plástica é só 2022, desde que vocês corrijam e apresentem documentos para a Comissão Nacional e que sejam visitados, e para isso vocês precisam solicitar a CEREM para que seja programada a visita. Se vocês conseguirem juntar os documentos solicitados em um prazo menor de 180 dias, basta solicitar a visita. E isso serve para todo mundo. Não é visita para o Paulo Fernando, para a Luciana. É para serem.sp@gmail.com, né? A gente procura sempre dar o atendimento através do e-mail. Nunca através do meu WhatsApp, que é meu, não é da instituição. É através sempre do e-mail. Dúvidas com relação a qualquer questão, peço que usem o e-mail da serem.sp@gmail.com. Que é diferente daqueles que são tramitados os instrumentos de avaliação das instituições já visitadas, que é o serensp@ipesc.org.br. Hilton, por favor. Bom dia a todos. Hilton Ricos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, mas antes disso, só ressaltando essa questão da vacinação, nós tivemos problema com um residente. Também existe toda uma norma institucional de que ninguém pode atuar dentro do hospital sem a vacinação, mas eu estou com um problema, aliás, 36 residentes ainda não tinham me comprovado a vacinação, nós tivemos que correr atrás disso daí,
e um deles já disse que não tomou e que não vai tomar. Ainda bem que é um residente que está terminando na área de atuação de dor, ele um programa de 1 ano, ele está terminando agora em fevereiro, e assim a consultoria jurídica da instituição não quer que o residente chegue até aqui. Então, eu gostaria de partilhar isso e venha fazer suas atividades. Então, provavelmente, ele não vai terminar o seu programa, ele não vai conseguir retirar o seu certificado, tendo cumprido quase 10 meses de programa, enfim. E isso pode trazer depois repercussões jurídicas e talvez outras instituições podem ter problemas com isso. Então, só gostaria de partilhar isso, estamos aguardando aí o desdobramento. Mas esse é um fato. A segunda coisa, eu também ia perguntar a coisa do Adriano, porque agradecer ao Fernando que os residentes daqui tomaram a iniciativa de entrar em contato com a Serem para perguntar a respeito da bolsa, e ontem eu tomei conhecimento disso porque nós tivemos uma reunião da Corem. E uma outra questão que eu gostaria de perguntar é que outra coisa que ficou parada também, Paulo, Luciana, talvez tenham alguma informação lá da Comissão Nacional, é aquela questão dos concursos, né? Aquela nova portaria que abriu os concursos, os processos seletivos dos programas da residência, que também parou lá no jurídico em Brasília, e a gente não teve mais notícia disso. Eu gostaria de saber se tem alguma novidade, ou se também está nessa tramitação igual à questão da gestante, e são pontos bastante importantes, né? Eu estou com uma residente terminando a área básica de cirurgia geral, que vai fazer matrícula na cirurgia vascular agora, a matrícula está acontecendo esses dias, e que é impossível dela exercer cirurgia vascular, porque grande parte do tempo ela passa dentro tomando radiação, né, por causa das cirurgias endovasculares. E a gente está, provavelmente ela vai ter que entrar com pedido de licença, né, e repor isso depois, mas isso prejudica o programa, né, porque um residente a menos, especialmente nesses tempos de pandemia, realmente tem feito falta para todos os programas. Ela está grávida, é isso? Ela está grávida. Está grávida. E ela está grávida e vai iniciar o programa de cirurgia vascular. Isso, certo? Exatamente. Muito bem. O que eu posso dizer é o seguinte. O que se conversa, e se você parar para pensar, ela deve dar à luz, ter o parto, quando? Em março? Não, mais ou menos maio. Ela vai começo de maio. Ou seja, ela vai ficar 6 meses afastada. 11 meses. O que está se discutindo? Extraoficialmente, eu vou dizer para você, converse com ela. Né? Essa conversa pode ser feita porque Minas faz assim. A Serem de Minas declarou na Comissão Nacional que eles fazem isso, já não é de agora, e propõe para que ela deixe essa vaga ser ocupada por uma outra pessoa, e aí, no ano seguinte, tira esta vaga de vocês, ela vai ficar reservada para ela, e ela retoma essa vaga em 2023. Não é oficial, eu só estou colocando para você que ficou oficial, uma vez que na Comissão Nacional, que também toda a plenária é gravada, né? É claro que não vai estar na ata, mas houve a declaração da Serem Minas, já não é a primeira, segunda, terceira vez que eles fazem isso. E se você parar para pensar, é para o bem tanto da residente, do seu bebê e também do próprio programa. Né? Isso vai estar na próxima resolução? Nós colocamos e deixamos lá. Vai ser aprovado? A gente espera que sim. Mas é assim, é o que eu posso te responder. Aliás, eu já tive essa conversa com ela até me mandou uma carta para a Corem pedindo isso. Né? Eu conversei com o pessoal aqui do jurídico do hospital, ela entraria numa excepcionalidade de segurar a vaga dela como aqueles que vão para as Forças Armadas, né? Seria mais ou menos isso. É que não existe essa opção no sistema.
Mas como que nós vamos fazer isso para o Ministério? Quer dizer, como que nós vamos fazer... É Bolsa Ministério ou Bolsa... Então, ela é Bolsa Ministério ou Bolsa própria? Bolsa Secretaria. Secretaria. É Bolsa Secretaria. Então, são os instrumentos particulares. Eu tenho receio apenas de falar para você, faça, porque não pode, a Serem não tem essa autonomia para falar, faça. Eu estou dizendo Serem Minas faz. Então, a forma como eu viabilizaria isso é mandar um e-mail ou mandar uma solicitação ao Ministério para poder fazer o trancamento da vaga dela e ela ser matriculada a segurar como se fosse Forças Armadas. Vamos ser puristas e pedir isso como uma consulta, né? Já agora, faça isso se possível agora, porque dia 7 já parou o trâmite, para que a gente faça essa consulta à Comissão Nacional. E aí a gente possa ter uma posição clara da comissão e da plenária. Vai ser uma conversa e, quem sabe, a gente consegue a sensibilização para que a gente torne isso oficial. Paulo, eu só posso fazer um adicional ao Hilton, só por causa que, assim, claro. Como Minas já fez, eu vou declarar que nós já fizemos isso aqui na Unicamp. Tá? Eu estou sendo purista, né, gente? Eu espero que todos aqui estejam entendendo. Eu não posso falar faça. Posso falar assim... Não, Paulo, eu sei disso. Eu estou falando que nós fizemos. Foi uma situação de uma residente da psiquiatria que chegou no 7º mês para começar o R1. Porque a própria preceptora veio e falou, Ricardo, é possível? Eu falei assim, possível não é. A gente pode ver se dá um jeito. Nós colocamos ela como situação especial, tá? Ela ficou afastada, no ano seguinte abriu-se uma bolsa a menos. Teve um ano que uma residente da pediatria, no primeiro mês de residência, sofreu um acidente, teve uma fratura complexa de bacia, nós conseguimos deixar ela 2 anos afastada. E quando ela voltou, abriu-se uma vaga a menos. Quer dizer, possível Hilton, se pode dar confusão, ninguém vai te garantir. Mas a gente, aqui na Unicamp, a gente fez, era um Bolsa Secretaria, não deu problema nenhum, tá? A menina certa, a própria pessoa é conversada com a pessoa, quer dizer, esta possibilidade é errada, mas eu acho que a gente tem que discutir num futuro breve essa situação, né? É preferível essa menina que está na sua situação ficar 1 ano, ou seja, porque ela vai nascer em maio, mas 6 meses ela só vai voltar, 4 meses ela vai voltar em setembro, outubro, para começar uma residência de especialidade que ela já está defasada dos colegas dela, quer dizer, qualquer residência, se você parar para pensar. Então, eu acho que é um assunto que vai ter que ser também discutido desta forma. Perfeito, obrigado. Só complementando, né, é isso mesmo que a gente acha que deve ser feito, até é o que está na resolução, né, que a gente construiu com o apoio de outros colegas aí do Brasil. Essa é a intenção, de fazer dessa forma para que a vaga pública não fique ociosa aí, que é o que acontece quando a gente tem esse tipo de evento, mas a gente depende do jurídico, né, e publicação, mas eu acredito que é o que vai acontecer, porque é o mais lógico, mas eu concordo com o Paulo que a consulta à Comissão Nacional provavelmente vai levar a Comissão Nacional a publicar alguma coisa ali na súmula que te deixe mais com alguma corresponsabilidade, né? A responsabilidade não fica sendo só sua, a Comissão Nacional assume uma parte dessa responsabilização. Paulo, eu só queria frisar aqui, você já falou sobre isso aqui na apresentação, sobre o residente que prestou área cirúrgica básica, trancou para o Exército e vai retornar agora em 2022. Mas como muitas pessoas me perguntam, eu só queria frisar. Então, o residente que prestou área cirúrgica básica de 2 anos e vai voltar, se quiser fazer 3, ótimo, ele fica como cirurgião geral 3 anos. Se ele quiser fazer área cirúrgica básica,
ele é inserido e depois de 2 anos ele vai ter o certificado de aquisição de competências, né? Que não é o certificado de especialista. Nesse caso, quando as secretárias forem inserir esse médico no sistema, vai inserir no programa de cirurgia geral. Perfeito. Só que ele faz um documento, de próprio punho mesmo, e entrega na Coreme no ato da matrícula, e no final do 2º ano a gente faz essa conferência com ele. Pode ser dessa forma? Perfeito, e coloque no sistema. O sistema permite colocar uma observação, pelo que eu sei, e aí coloca-se, este residente tem assinatura em contratual que fica junto com a Coreme e que ele vai terminar no 2º ano. Combinado. Para que não venha ótimo. com a história, eu quero, só que eu não entrei, então eu vou continuar fazendo o R3. Não vai. Aquela vaga de R3 que vai ficar vaga, vai ser possível realizar uma seleção pública específica e de divulgação ampla para que outros residentes que fizeram cirurgia básica possam fazer concorrer àquela cirurgia geral R3 como as demais especialidades. Isso é possível, mas isso é futuro, certo? Perfeito. Futuro. Tá ótimo. Uma dúvida que muitos têm também, eu não tinha cirurgia geral, eu só tinha programa de pré-requisito área cirúrgica básica. Agora eu tenho cirurgia geral, certo? E aí, é óbvio, a minha vaga de R2 de cirurgia geral não existe, a minha vaga de R3 de cirurgia geral não existe, irão entrar R1 de cirurgia geral. Eu posso abrir seleção pública e ofertar as vagas de R3? Não pode. Não pode. Tá certo? Por quê? Ele é considerado um programa novo, R1, vai ter R1, então R3 não pode ser ofertado. Franco da Rocha. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Seu nome, por favor. Quem é você? Só se apresenta para nós, por favor. Desculpa, eu sou a Jéssica, sou a secretária da Coreme do CAISM de Franco da Rocha. Pois não. A dúvida que eu tenho é em relação ao acesso do CIS-CNRM. Recentemente a gente teve aquela história que já é um pouco conhecida, referente à troca da OS, que administrava o hospital. A gente trocou o acesso e a gente está, vamos dizer, numa meia fase. Eu tenho os meus residentes hoje cadastrados e que me permitem movimentações no acesso com o antigo CNPJ do CIS-CNRM, e eu já tenho o acesso ao novo usuário com o CNPJ agora pela secretaria, onde eu consigo visualizar esses residentes, mas eu ainda não consigo fazer nenhuma movimentação. Como a gente está agora num período em que uma turma de R3 já vai concluir em fevereiro e uma nova turma de R1s vão iniciar em março, eu queria saber se tem alguma orientação referente à previsão para atualizar isso, ou se a gente vai continuar por enquanto no mesmo usuário antigo, porque já saiu o ato autorizativo no novo CNPJ. Portanto, se já tem o ato autorizativo no CNPJ, tem que haver a migração dos residentes. É claro que os R3 vão sair e os R1s vão para o novo CNPJ. Tá? Os R2 para R3 vão ter que ser migrados também. Então, o que a gente pode fazer isso? A gente pode mandar, essa documentação já está autorizada, porque pelo que o trâmite já foi feito, né, de migração, e a partir daí nós vamos cancelar o outro e vamos partir para o próximo. Provavelmente, como está em fase de transição, início do primeiro ano, agora para março, isso pode ter um delay aí. Mas a gente pode fazer a pergunta para o CIS-CNRM ou quem cuida do CIS-CNRM. Então, assim, faça a sua pergunta para a Serem.sp, coloque consulta de CIS-CNRM. Eu sei que vocês já fizeram, mas isso é importante frisar. Às vezes a gente não consegue tramitar. E eu posso fazer essa pergunta direto ao CIS-CNRM essa semana ainda. Tá bom? Se já vai poder fazer, quando que vai desligar, quando que vai ligar. Porque isso é um problema do sistema. E é uma pessoa só para coordenar o sistema para o país inteiro. Ah, tá. Maravilha. Muito obrigada, doutor. Nada. Laércio.
Bom dia a todos. Obrigado, Paulo. A questão da gestante também estava para a decisão final do Conjur, e, se eu não me engano, a questão da moradia está fechada, tem que oferecer a moradia, e o Conjur também está para determinar as condições da moradia. Queria te perguntar se saiu alguma coisa, um parâmetro que tem que ser minimamente obedecido por todos para moradia, e sobre a possibilidade, já vi que a cabeça mostrou que ainda não, e a possibilidade de auxílio moradia, né? De fazer o pagamento de um valor de auxílio. Vamos lá. Primeira coisa, moradia, Conjur, como eu já falei aqui, né? Nós estamos vivendo um momento de direitos e deveres estão sendo esquecidos, mas os direitos estão à frente de tudo, né? Então, os advogados se sentem no direito de cobrar e também de colocar posições, às vezes, não tão entendíveis para nós. O que acontece? Junto à Comissão Nacional, a Conjur já mudou de mãos e parece que vai mudar de novo, tá certo? Na primeira mão, havia um entendimento, e agora o entendimento atual é que está na lei e é um direito do residente. Eles não conseguem nem ler que a medida provisória 536 de 2011 trazia no seu bojo da medida provisória que é direito do residente conforme a necessidade do residente. Conforme a necessidade do residente. Isso era a medida provisória 536, era fazer claro, né? Obedecendo o regimento conforme a necessidade do residente. E aí a lei vem assim, não é conforme regimento, conforme regulamento. Esta questão do regulamento é que não está definida. Por favor, entrega para a Meire, depois ela entrega para mim. Pode ser? Pode entregar para ela. Então, é o seguinte, nós estamos, neste momento, é obrigatório, é uma questão obrigatória, porque está na lei, não tem como mudar. Segundo, também, não temos como fazer essa alteração e pedir aos deputados que façam esse tipo de movimento. Por quê? Porque estamos em período eleitoral. Então, não há nenhuma vontade política, neste momento, de mexer nesse local. Agora, se nós pegarmos a legislação, ela fala conforme resolução. Que resolução? Que regimento? Regimento interno. Aí, ontem, eu fui arguído pela Secretaria Municipal de Saúde também. E eu falei, em 2012, como presidente do Conselho de Ensino na época, eu soltei, está no Diário Oficial da cidade, um documento passando a responsabilidade para que as Coremes definissem. Naquela época, ninguém falava nada. E isso está em Diário Oficial. Então, eu não posso dizer que não existe. Existe sim, e foi publicado pelo Conselho de Ensino da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Município de São Paulo, não é o Estado. Município de São Paulo. E lá dizia, olha, as Coremes deverão colocar em regimento como deverão ofertar, conforme regimento. Então, se vai ser num quarto com 4 camas, é um quarto com 4 camas que você oferece para o cara morar lá, dormir lá. Em relação à pecúnia, é tudo que o residente quer. É tudo que o residente quer, é mais dinheiro. Né? Então, a gente entende a necessidade, a gente entende o direito, mas a gente, pelo menos a Comissão Nacional, se coloca, alguns estados estão pagando em pecúnia, mas a gente não vê isso com bons olhos. Por quê? Qual é o limite da pecúnia? 30% da bolsa, hoje já são R$ 1.200. É 10% da bolsa? Não tem limite, né? Se eu estou no servidor público municipal, o preço do aluguel é R$ 4.000,
Se eu estou na Cachoeirinha, que eu estou vendo aqui a maternidade, o preço deve ser talvez R$ 1.500, um quarto, um apartamento. Então, como é que fica essa questão? Tudo isso está sendo discutido na Comissão Nacional. Tudo isso está sendo discutido na Comissão Nacional. Né? Então, está na mão do CONJUR, não temos um parecer, vai ser montada uma nova, o pessoal está lá quebrando cabeça de como resolver isso, e eu continuo dizendo, cabe a cada Recoreme fazer uma definição do que eles têm para ofertar. Preferencialmente, não seria em pecúnia, seria em moradia mesmo, alojamento, como eu fiquei em alojamento na maternidade Cachoeirinha um tempo, nos idos lá de 1984. Tinha 8 beliches num quarto, 4 banheiros, dois para tomar banho, e era assim que a gente vivia. Um lado masculino, um lado feminino. E agora não dá também, precisamos pensar. Temos outras questões sociais que interferem nisso. É banheiro para todo mundo, é banheiro masculino e feminino, banheiros... Como é que nós vamos resolver? Então, é muito fácil, as interpretações jurídicas, elas precisam, eu sempre falo isso, são interpretações jurídicas, só que não pensam nas consequências disso. Como diria o professor Kimura, a residência vai acabar se ficar nessa questão. Né? Por que os advogados ainda não fizeram ações múltiplas? Né? Aquela coisa de reúne 500 residentes e põe... Eles sabem que isso vai acabar miando a fonte de rendimento deles. Que na hora que eles fizerem isso, acaba a residência e eles perdem todos os processos. Enquanto eles estão fazendo um a um. A Secretaria Estadual da Saúde tem ganho algumas ações. Como é que é feito? O nosso procurador, o nosso advogado pede o levantamento da capivara do residente, a gente faz um levantamento, encaminha para ele vai buscar em Quinés, já descobrimos residentes que trabalham em São Paulo, faz residência, vou falar Santa Marcelina, mas tem consultório ou tem um plantão que ele dá lá em Minas Gerais. E aí, tudo isso vai, o juiz analisa, e temos alguns juízes que são mais ponderados e conseguem observar que há uma ilegalidade desta solicitação de moradia. Mas não é todo mundo que a gente está conseguindo ganhar, não. Mas temos várias ações que estão sendo ganhas. E eu peço para os jurídicos trabalharem com isso, né? Das instituições. Foi. Talvez uma postura mais uniforme do Estado de São Paulo, através das suas Coremes, pelo menos em relação à questão pecuniária e a questão da moradia está fechado, tudo bem. Vai ter processo eventualmente se achar que é adequado ou não é adequado, enquanto não sair a definição. Mas pelo menos talvez uma postura mais uniforme das Coremes de São Paulo, em relação à questão pecuniária, se aceita ou não, se o seu jurídico vai defender ou vai aceitar, ajude todas as Coremes, porque esses processos entram em São Paulo, né, e começam a fazer uma jurisprudência, entre aspas, do entendimento jurídico sobre o assunto. Não sei, fica uma sugestão se isso for possível. Aquelas que são pagas pela Secretaria Estadual entram todas aqui para a Secretaria Estadual. Aquelas que são, às vezes a gente recebemos aqui de residente que está recebendo bolsa própria, ele acha que vem cobrado do Estado. Paulo, posso me manifestar? Pode. Até porque eu estou com um caso desse aqui na ABC. Eu estudei, tenho lido essas leis aí para entender o que a gente poderia fazer. Uhum. A lei é clara, ela estabelece moradia e não pecúnio. Também. Pecúnio, ele veio como sentença judicial para residente que entrou com a ação depois que terminou a residência e, portanto, não havia como ter tido a devida moradia.
Ficou mudo. É lógico, isso é... Então, alô? Está falhando um pouco. Vou tentar. Espera, eu vou tentar parar, Paulo. É uma desgraça dirigir nessa cidade. Estão ouvindo? Pelo menos você está andando. Eu vou parar. Pronto, vou tentar parar aqui. Então, o pecúnio ele veio como uma sentença judicial para quem entrou com a ação exigindo que tivesse tido moradia durante a residência. Portanto, isso não pode ser entendido que exista um auxílio moradia previsto. Existe fornecer moradia, é o que está na lei. Portanto, o que eu acho que é plausível é que as instituições tenham um local dito de moradia e estabeleçam quais condições serão para a utilização. Declaração de não trabalho em outro local, não ter condições próprias de se sustentar e assim por diante, e oferecer o local, que o residente, na hora, vai aceitar ou não ficar lá. E assim a gente escapa dessa armadilha jurídica que é o cara ganhar 20% a 30% de aumento de bolsa simplesmente porque ele se declara no direito de receber. Nós fizemos um levantamento desse cidadão que nem começou a residência e já está dando problema. Ele tem no Quines 3 locais que ele trabalha. Então, 3 plantões que ele dá por fora, certamente vai dar um rendimento muito mais de 15 mil por mês para esse cara. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não se adiantar à lei, porque... Falhou, mas deu para entender. A hora eu acho que você abrir a porta para você não fecha 100% de pecúnio, todos irão querer, e aí faz-se a jurisprudência e todos irão ganhar. Exato. Então, é isso que eu tento passar para todos. Existe, então, essa resolução número 7 da Secretaria Municipal de Saúde, que foi publicada em 2012, né? É fácil de achar pelo Diário Oficial da cidade. Na época, foi exatamente que repassamos. Parecia uma coisa assim, repassamos para as Coremes e orientamos as Coremes. O outro detalhe importante é colocar no edital, né? Principalmente no edital, em que declarar claramente as regras que devem estar no edital, no regime vitalício. Isso também é importante que seja colocado. Porque aí ninguém pode alegar que não sabia. Eu não sabia que a moradia era um apartamento com mais 10 pessoas. Eu não sabia que o banheiro era nesse alojamento. Da mesma forma que a gente fala. O edital é a regra básica de todo o processo nosso para você entrar e prestar a seleção pública e adentrar no nosso programa. Então, eu acho que é bem interessante que você coloca, Adriano, eu agradeço, e convido vocês a verificar isso com o jurídico de vocês. Cada instituição, cada advogado tem também um olhar para isso. Mas essa é a nossa sugestão. Ok? Algo mais? Alguém quer se manifestar? Doutor Gum? Temos uma reunião amanhã, não é isso? Não sei se ele vai estar aí nos ouvindo. Mas, enfim. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Senão, daremos por encerrada a nossa plenária deste mês. Esperamos aí que a gente siga. Com relação ao cronograma, gostaria de saber se alguém tem esse horário é um horário plausível para todos, fazermos bimensais, quando for, faço uma extraordinária. Acho que é um horário mais plausível para todo mundo, talvez fique bom para todos nesse horário. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Acho que está mais ou menos de acordo com todos, né? E aí faremos a próxima reunião, se tudo não tiver nenhuma hora extra aí da Comissão Nacional, a próxima será no mês de abril. Combinado? É isso, combinado. Gente. Muito obrigado pela participação. Aqueles que puderem participar, então, que tem programa de neurocirurgia ou que tem neurocirurgião aí na sua instituição, que queira participar, estão convidados
para dia 10 de fevereiro, às 18 horas, será uma reunião entre 18 e 19 com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Já fica aí o save the date para todos. Ok? Eu tinha uma pergunta também do HCOR, se eu não me engano. Não sei se a doutora Ieda quiser fazer esse comentário. Eu não entendi direito, mas entendo que programas que eventualmente não fechem as vagas, o senhor vê possibilidade de outro processo, seja pela secretária ou pela própria instituição. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas se não quiser fazer aqui, pode encaminhar para a Serem.sp, explicando um pouquinho melhor. Programas que não preencham pelo tempo do seu tempo de formação e que não preencham 2 ou 3 anos consecutivos, eles automaticamente são considerados descredenciados. E aí há necessidade de pedir um credenciamento provisório, certo? Essa é a regra que está vigente. Se por falta de financiamento, infelizmente, essa é a nossa regra. Temos bolsa para todo mundo? Infelizmente, não. Estamos buscando aqui na Secretaria Estadual da Saúde, nós estamos buscando uma gestão que propicie e que possibilite a gente até fazer editais futuros para bolsas no estado de São Paulo. É o que eu tenho em mente. Né? Então, bolsas que estejam sobrando, a gente vem a ter editais, mas pensando em formação. Qual é o residente que eu quero, qual é o especialista que a Secretaria Estadual da Saúde tem. Do mesmo jeito que o Ministério da Saúde tem lá suas ideias. Nós vamos ter nossas ideias próprias para o estado de São Paulo. É assim que a gente vai tentar ajudar a todas as Coremes, a todas as regiões, ser o mais democrático possível dentro das regionais, dos departamentos regionais de saúde no estado de São Paulo. A missão não é brincadeira, não é fácil. Nós estamos buscando ter números, ter estudos para que a gente consiga isso. Tá bom? Sempre em consonância com o governo do estado de São Paulo. Seja ele quem for que venha, que aceite as nossas propostas. Certo? Mas como o mundo não para na eleição, ele continua, vamos continuar trabalhando. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, bom dia. Ficamos aí à disposição. Obrigado, Lu. Obrigado, Ricardo. Até mais. Paulo? Oi? Oi, você pode repetir do dia, Paulo, desculpa, o e-mail para a solicitação da visita? Solicitação de visita é assim, primeiro, Cachoeirinha, né? Roseli, né? Está aí falando? Roseli, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? A mesa continua bonita, não tiraram a mesa de vocês, nem as cadeiras. Fico muito feliz que ninguém pegou a mesa de vocês. É o seguinte, e-mail para visita. Ana Zoner é a responsável, é a delegada regional, né? Então, é a mesma que é da Coordenação Municipal de Residência. É a coordenadora que ficou com vocês. Então, Ana Cristina Ribeiro Zoner é ACR Zoner, acho. AC Zoner, né? Ana Cristina Zoner. Precisaria ver. Mas é o e-mail do Gmail dela. E ela tem que responder para vocês para marcar essa visita. Tá bom? Obrigada, Paulo. Imagina. E qualquer coisa você dá um alô, mas manda sempre com cópia. Eu sei que vocês estão atrás dela. Sim. Então eu vou alertá-la, porque vocês precisam fazer essa visita aí online por conta do processo. Tá? Doutor Paulo. Oi? Paulo. Diga. Anderson de Piracicaba, tudo bem? Oi, Anderson, tudo bem? Dei trabalho do senhor faz muito tempo já. Não, imagina. A gente podendo responder, a gente responde, Anderson. Diga. Deixa eu perguntar. O nosso programa de cirurgia geral 3 anos está no CIS-CNRM com o agendamento de visita. E o aditamento já foi feito. Foi feito o aditamento. Eu até mandei para o seu supervisor do programa. Existe uma planilha. Deixa eu só falar assim. Existe uma planilha. E essa planilha é a carta magna para a Comissão Nacional. E lá está escrito que a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba tem 2 vagas. E entendo eu que ele não está em diligência, como o colega falou. Muito pelo contrário.
Está lá escrito que vocês têm 2 vagas, desde que vocês tenham a bolsa. O seu instrumento de avaliação solicita 2 vagas. O PSTP parece que está com uma vaga só, mas o que vale é a planilha de outubro, que foi publicada no dia 3 de novembro. E lá, a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba exposta lá 2 vagas. Então, eu continuo o programa normalmente, sem problema nenhum. Aberto para o ano de 2022. 2 vagas de cirurgia geral. Isso. Se ainda restar alguma dúvida, faça a consulta direta à Comissão Nacional e explicando tudo isso, porque o que vale é a planilha. Isso foi reiteradamente dito nesta última plenária. O que vale é a planilha. Tá bom? Sim. Obrigado. Desculpa mais uma vez atrapalhar aí, Dr. Paulo. Obrigado. Obrigado a vocês. Até mais.